Eu não sei se eu fui o único a reparar nisso, mas o Bolsonaro ele tá morrendo de medo, morrendo de medo. E se você também percebeu, coloque aí nos comentários, porque eu quero saber se eu fui o único que teve essa percepção, mas pra mim tá muito claro que o Bolsonaro ele está assustado principalmente e com medo. E ele está assustado porque ele não sabe o que vai acontecer com ele depois das eleições. Ele não sabe se ele vai ser preso, se ele vai continuar solto, se ele vai manter o apoio popular que ele possui hoje. Então essa situação provoca uma insegurança no presidente da República imensa, que acaba refletindo e acaba resultando em outras inseguranças durante a campanha dele. A campanha de Bolsonaro é uma campanha insegura, porque Bolsonaro não sabe para qual lado ir, ele não sabe qual decisão tomar. E vocês bem conhecem o presidente há um certo tempo, sabem que Bolsonaro ele é um grande covardaço, ele gosta de posar de machão, de fortão, de viril, mas no fundo ele não é. Teve um episódio no passado do Bolsonaro com o TSE, com o STF, antes mesmo dele ser presidente, que ele só faltou se arrastar no chão para pedir desculpa. E aquele episódio dos meninos, dos trombadinhas que roubaram o Bolsonaro. E ele estava armado. Então perceba que ele não tem essa coragem toda. Por isso que ele precisa sempre ficar alimentando a imagem dele de machão com outras lideranças internacionais que representam a masculinidade, como Vladimir Putin, como Viktor Orbán, e agora Bolsonaro convidou um ditador árabe para vir para cá em março para mais uma foto com uma figura hiper masculinizada do mundo, porque ele é um covardão. E essa insegurança, esse medo do Bolsonaro tem feito com que ele cada dia mais aumente o chororô com o Lula. Bolsonaro chora diariamente por causa do Lula. Faz um lamúrio imenso porque Lula e Bolsonaro disputam a mesma faixa do eleitorado. Lula lidera as pesquisas, principalmente com o eleitorado mais pobre, aqueles que mais sofreram durante a pandemia. E Lula precisaria ali de mais 2, 3% a depender das pesquisas para vencer no primeiro turno. E Bolsonaro quer, porque quer evitar a vitória do Lula no primeiro turno. Você sabe da estratégia do Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro precisa ir para o segundo turno para se consolidar como sendo a grande oposição ao Lula, o grande opositor. Mas se ele não for para o segundo turno? Se a eleição acabar no primeiro turno? Como que fica para Bolsonaro? E aí começa toda a minhoca na cabeça dele, e vocês sabem que ele é paranoico, e toda a insegurança. Hoje, segundo as pesquisas que foram feitas pelo partido dele, o PL, o partido do Costa Neto, o grande problema de Bolsonaro é com relação aos imunizantes. Ficou muito cristalizada a percepção que o Bolsonaro não quer se imunizar e era contra os imunizantes. E está crescendo cada vez mais também a percepção na campanha do Bolsonaro que o discurso que ele tem usado de que ele comprou os imunizantes, que sem ele não haveria imunizante para a população se imunizar e que imunizar ou não é uma escolha individual, não está colando. E pior, esse discurso tem dado a imagem que Bolsonaro apenas comprou os imunizantes porque ele foi obrigado, porque se dependesse dele ele não iria comprar. Então há uma crescente corrente dentro da campanha do Bolsonaro, vinda do Centrão principalmente, para que ele se imunize, para que ele publicamente tome o imunizante. Só que aí está a grande questão do Bolsonaro e a insegurança da derrota da eleição acaba refletindo uma insegurança nesse momento de tomar a decisão. Bolsonaro, para poder conseguir recuperar uma parcela do eleitorado mais pobre, evitando assim a derrota para Lula já no primeiro turno, ele precisaria mudar o seu comportamento, mudar a sua postura. Só que como Bolsonaro vai fazer isso? Bolsonaro é um homem de 66 anos, já é um idoso, passou a vida toda dele tendo esse comportamento. Ele vai conseguir mudar? Pode até ser que mude. Pode até ser que mude. Mas em 5, 6 meses você consegue mudar o comportamento de uma vida? Muito, mas muito difícil. E todas as vezes que o Bolsonaro tentou mudar o seu comportamento ou agir de uma forma artificial, isso durou pouco. Lembram lá em setembro, quando houve a carta do arrego, do Temer para o Alexandre de Moraes? O que aconteceu? 2, 3 meses depois, Bolsonaro voltou a ser bélico, voltou a atacar o STF, voltou a atacar o TSE, falou que, numa choradeira danada, que o TSE quer que o Lula vença as eleições, uma grande bobagem por parte de Bolsonaro. Então pode ser que não haja tempo. E outra, será que o Bolsonaro ele quer mudar o comportamento dele? E aí que está a grande insegurança. Ele pensa o seguinte, se eu mudar o meu comportamento, eu vou ganhar ou vou perder eleitores? Mudar o meu comportamento
Faz com que eu fique mais competitivo ou faz com que eu fique mais fraco? Se eu perder as eleições com o comportamento mudado, quanto do meu eleitor vai ficar comigo? Então ele não sabe, ele está inseguro, porque ele é um covarde, ele não consegue tomar uma decisão. E ele fica pensando, será que esse Valdemar Costa Neto, será que ele está tentando puxar o meu tapete, ele quer que eu mude para ficar mais fácil para o Lula? Porque ele olha para o Ciro Nogueira, do PP, que é o principal ministro dele, e vê o que está acontecendo com ele no Nordeste. O PP está apoiando o Lula no Nordeste e é um partido da base dele. Então ele já começa a pensar, pô, será que eu estou sendo traído? Será que essas pessoas vão me apunhalar pelas costas? Vale a pena ou não vale a pena? Então a campanha não sai do lugar, a campanha patina, Bolsonaro não sabe para onde vai. E a única coisa que o Bolsonaro faz é simplesmente chorar, porque não resta mais nada para ele fazer senão chorar, vendo a rejeição dele aumentar e ele tendo dificuldade para reverter essa rejeição porque passa por uma mudança de comportamento. E essa rejeição já resulta em retirada de apoio formal a Bolsonaro. Porque como vocês viram no meu vídeo de ontem, pastores, lideranças evangélicas que apoiaram Bolsonaro, que eram aliados de Bolsonaro em 2018, já não querem mais saber do presidente da República. Não querem mais saber, porque Bolsonaro está com uma rejeição tão alta que pode atrapalhar, inclusive, a reputação dessas pessoas ao declararem apoio a Bolsonaro. E aí, como que o presidente da República vai conseguir, ele sozinho, dialogar com aquela camada mais pobre dos evangélicos? Porque Bolsonaro está queimado com essa parcela da população. Então ele precisa de porta-vozes, ele precisa dos pastores, ele precisa de intermediários para poder reverter a sua imagem. Enquanto ele faz isso, ele chora, ele esperneia e ele tenta dar justificativas vazias para a derrocada dele e a liderança do Lula. Porque como eu falei para vocês, ambos buscam o eleitor mais pobre. O Lula tem um discurso que toca o eleitor mais pobre e o Bolsonaro também quer dialogar com esse eleitor. Diferentemente do Sérgio Moro. Isso eu tenho falado para vocês também, principalmente no Twitter. O discurso de Moro não penetra nesse eleitorado mais pobre. Hoje, os dois principais candidatos que dialogam com esse eleitor são Lula e Bolsonaro. Lula fala, eu vou colocar dinheiro na mão do pobre, para que o povo... Não, na mão do povo. Eu vou colocar dinheiro na mão do povo, porque com dinheiro na mão do povo você gera emprego, você gera renda, você faz as pessoas comerem, terem 3 refeições ao dia. E o Lula já fez isso no passado. Então há uma memória afetiva e uma lembrança de tempos melhores. E o Bolsonaro, o que ele faz? O Lula tá mentindo, mas também dialoga com essa parcela do eleitorado. Bolsonaro falou o seguinte, no tempo de Lula, se comprava carne mais barata? Sim. Já é uma reação ao discurso do Lula. Sim, mas ele não enfrentou pandemia. Isso ele foi falado na live passada. Ou seja, eu tive uma dificuldade, né? É todo aquele discurso de meia-culpa que nós falamos que o Bolsonaro iria fazer, baseado em outras reportagens. Bolsonaro vai dizer, olha, mas a pandemia dificultou o meu governo, o vírus era novo, era desconhecido, nós não sabíamos como lidar, lideranças internacionais também não sabiam. Cada vez mais vocês vão ver esse discurso do Bolsonaro sendo utilizado. E se ele conseguir associar isso ao discurso do Lula para mostrar que ele é opositor, o grande opositor ao Lula, para a estratégia dele melhor. Então eu quero que vocês reparem nisso e fiquem atentos e usem essas informações para conversar com os seus amigos, para conversar com os seus conhecidos, para termos esse entendimento. E ele falou o seguinte, a gente tem preocupação, isso na mesma live, falando a respeito do TSE e aí ele alia o discurso do Lula para atacar o TSE. A gente tem preocupação, espero que o povo acorde, não estou dizendo que sou o melhor cara do mundo, tem muita gente melhor do que eu por aí, mas veja se essa pessoa tem chance em uma eleição limpa, se ela tem chance de chegar lá. Isso mostra que o Bolsonaro, ele acredita nas pesquisas. Não é igual os bolsominions, os bolsonaristas que falam que as pesquisas são fraudulentas, ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele não consideraria o Lula como o grande favorito, como ele coloca aqui. E ele continuou o seguinte... Eles aqui na presidência, está na cara que eles não saem mais daqui. Teriam como prosseguir via voto e não mais sair daqui. Ora, teriam que prosseguir via voto. Isso é o que todo mundo faz na democracia durante uma eleição. Então o Brasil estaria o caos, no meu entender. As informações que a gente tem, não comprovadas, é que o ex-presidiário ele tem conseguido muito apoio, porque tem negociado ministérios, estatais. Não sei se é verdade. Para aquele líder partidário eu vou oferecer a Caixa Econômica Federal e o Ministério. E também nessas negociações, essas 2 vagas para o STF, para o ano que vem, com promessas de que eu não vou falar. Com promessas que eu não vou falar porque eu não tenho provas, afirmou Bolsonaro. É um chororô imenso. Bolsonaro está com medo, ele sabe que a eleição
pode ser finalizada no primeiro turno, está inseguro com o que vai acontecer com ele no pós-eleição, ele tem medo de mudar a estratégia que ele está adotando, ele tem medo de mudar a postura, porque ele é um covarde e por conta disso chora e chora e chora por causa do Lula e vocês vão ver esse discurso aumentar cada vez mais. Bolsonaro vai atacar o TSE, mas não é para depois questionar os resultados das urnas. Não, não caiam nessa balela de alguns analistas políticos, de alguns comentaristas, porque o Barroso falou muito bem no seu adeus, na sua despedida de presidente do TSE. Bolsonaro quer fazer igualzinho o Donald Trump fez nos Estados Unidos, porque Trump está sendo investigado e corre o risco de ser preso, e Bolsonaro sabe que o destino dele será o mesmo. Se você também reparou que o Bolsonaro tá com medo, deixa aqui nos comentários, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.